Graça e paz, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Sala Aberta. E hoje o tema é muito especial, assim como a nossa entrevistada Samara Queiroz. Mas quem vai falar sobre o tema é a minha amiga Tati. Vamos quebrar o mistério do pessoal e dizer que tema de hoje? Exatamente, um tema fortíssimo. Antes de dar as boas-vindas a Samara, a gente vai falar hoje sobre Do Vale aos Pastos, uma história de superação. E aí, já jogando a deixa para a Samara, quem nunca passou por uma história de superação, que atire a primeira pedra, né? É verdade, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui, viu, meninas? Obrigada. Letícia, Tati, muito obrigada pelo convite. Amei estar aqui presente, é a primeira vez que estou aqui nessa comunidade. Estou com o coração, assim, transbordante de alegria pela oportunidade, né? E pelo tema, né? Porque o tema do Vale aos Pastos, ele passa pela vida de todos nós. Verdade. Né? Quem nunca teve a sua luta, quem nunca teve seus desafios, quem nunca precisou contar com algo além de si mesmo, fora de si, porque a gente passa por muitas lutas e esse período de pandemia, gente, realmente nos pegou todos de surpresa. A pandemia começou no dia do meu aniversário. Meu meninas. Deus! Eu estava com o bolo pronto, ia viajar de Brasília para cá, para João Pessoa, comemorar com minha família e os voos foram todos cancelados. Meu Deus. E aí eu não cancelei o bolo, nem os salgadinhos, eu fiquei, não vou prejudicar os fornecedores, né, por causa disso. E acabou que meus filhos partiram o meu bolo sozinho e a gente fez uma videochamada e eu comecei a entender, né, que muitas vezes a gente faz nossos planos. É verdade. Mas a resposta certa sempre vem da boca do nosso Pai, do nosso Senhor. E aí começou um pouquinho do meu vale, eu comecei com uma festa, né, mas tantas outras pessoas foram passando, perdendo entes queridos, e a gente foi se afastando tanto uns dos outros. Esse foi um período de vales secos, né, que a gente tem passado. E a nossa esperança agora é que, chegando perto desse final, eu creio, né, com tanta vacinação, que a gente possa estar olhando por esse período. Eu creio que esse período foi um período, e continuo crendo, período de Deus oportunizar, ser conhecido mais e mais, oportunizar muitas pessoas se voltarem para Ele, retornarem para Ele. É tanto que você vê hoje que as igrejas, a gente abre a inscrição, tudo enche logo, as pessoas estão com sede, querem voltar para o Senhor, querem voltar, se encontrar com aquele que, procurar achar aquele que estava perdido, né, no coração, que as pessoas estão procurando onde se firmar. As pessoas estão procurando o que é que eu tenho confiança, onde está a minha segurança. Mas a nossa segurança só está no Senhor. E É aí verdade. você falou um ponto interessante, que você falou sobre crer. E como é difícil crer quando estamos passando pelo processo do vale, né? É muito difícil a gente enxergar o Senhor em meio às lutas. Eu queria que você pudesse passar, por exemplo, nesse momento, não sei se seria, a dica seria um termo correto, mas uma forma que as pessoas pudessem entender que Deus é Deus em todo o tempo, até mesmo no processo do vale. É verdade. O Senhor que permite que nós passemos pelo vale. Muitas vezes não é o desejo do coração dele, mas ele permite. Mas ele sempre permite para um propósito. Porque na sua palavra, em Romanos 8:28, está lá escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que estão segundo o seu propósito. Então, todas as coisas que o Senhor nos permite viver é para que amanhã, muitas vezes a gente questiona hoje, né, a gente não entende, a gente fica perturbado, mas amanhã a gente vai saber, Senhor, a tua vontade boa, perfeita e agradável aconteceu, foi realizada na minha vida e agora eu entendo. E eu passei por isso. Eu passei por um vale muito grande na minha vida. Eu vivia muito tempo de uma fé contemplativa, né, a fé do meu esposo, que é pastor. Então, eu pensava que eu era aquela mulher, aquela ajudadora, que estaria sempre por trás dos palcos, aquela ajudadora que estaria só orando, intercedendo, cuidando dos meninos, ou servindo no Ministério Infantil, ou que seja no Ministério das Artes Visuais, que foi meu primeiro ministério, né? Ministério, eu não sei cantar, não canto no coral da igreja, nem toco teclado, gente, que é assim, uma frustração na minha época. A esposa de pastor, ela tinha que tocar teclado e cantar no coral da igreja, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou ser essa esposa de pastor que se eu desafino pra caramba? Eu não tenho paciência de tocar instrumento
instrumento, mas eu danço, né? Eu danço e participo também do louvor da igreja, mas eu não tenho esse perfil, né? Mas qual era o meu perfil? Nossa, eu sou uma mulher da computação, eu sou uma mulher da matemática, eu gosto das artes visuais. Então, meu primeiro ministério da igreja foi o PowerPoint. Olha Das só. músicas, né? Cada um acha As seu letras, propósito. né? Verdade. Então projetava e na época a gente não tinha como ter hoje a transmissão, né, de câmeras, porque câmeras foi depois, né, quando a gente foi investir na igreja, foi crescendo, mas eram os PowerPoints com as imagens, né? Então eu pesquisava na internet as imagens mais bonitas e Montava os ali eu dava slides com o o maior meu melhor, gosto. né? Começa, Mara, quando a gente se encontrava, você canta no coral, toca teclado. Eu digo, não, eu faço os PowerPoints das músicas do louvor da igreja, mas eu estava feliz, porque eu estava cumprindo o meu propósito. Né? Usar os dons que a gente tem e servir ao Senhor, entregar ao Senhor. E aí a gente foi necessidade da igreja, ministério infantil, vamos lá, chamar ministério infantil, grupos pequenos de casais. E aí veio a escola da nossa fundação, e aí eu fui para a escola também, saí do meu trabalho, que eu sou servidora da Justiça Federal, desde 93, trabalho na área de informática de lá, e aí pedi licença sem vencimentos para me dedicar à implantação da escola. E quando eu estava 2 anos e meio na escola, o Senhor falou comigo, filho, eu tenho algo novo para você. Eita. E aí eu fiquei esperando esse novo de Deus, né? E muitas vezes a gente pensa que esse novo é sempre algo que o processo é bom, né? Mas às vezes o processo não é bom. O Verdade. parafuso tem que arrochar. O parafuso tem que arrochar. E tenho aprendido em Deus e nele que ele tem o parafuso correto, a porca certa É para cada verdade. filho. Então Verdade. ele tem uma forma de agir. Então eu sempre fui aquela mulher muito tímida, eu gostava de estar atrás das câmeras, falar pouco, digitar bastante. Ah, me dá o computador que eu resolvo, né? O computador é tão fácil, né, gente? Às vezes pessoas mais complicadas eu queria me esconder atrás dos computadores, mas o Senhor tem algo diferente para mim, ele tinha mais do que eu pensava, mais do que eu estava me limitando, mas ele não tinha fronteiras para mim. Eu tinha colocado muitas fronteiras de aceitação das pessoas, de estar naquele padrão que esperavam, né? Eu ficava assim, eu não sei cantar no coral, eu não sei tocar teclado, né? Era como se Mas você não se sentisse inclusa em meio aos padrões, as né? expectativas, né? Eu não Exato. estava correspondendo às expectativas das pessoas, mas eu tive que aprender nesse processo a ter expectativa no Senhor. Amém. A mudar o foco da minha expectativa das pessoas e jogar minhas expectativas no Senhor. Senhor, me ajuda a corresponder às tuas expectativas sobre mim, não as das pessoas. E foi aí que eu fui encontrando paz, e esse foi o processo. Né? O Senhor chegou para mim e fez, filha, eu tenho algo novo para você. E aí eu saí da escola, voltei para o meu trabalho. E o Senhor entrou em silêncio assim comigo, né? Então a gente fazia várias ações, eu digo, o novo de Deus vai estar aqui. Aí eu ia para as ações voluntárias na igreja, esperando que Deus falasse comigo. Quando de repente eu adoeci. Eu estava saudável aparentemente, sempre me alimentei bem, sempre cumpri todo o tratado, né? Dizer, no que depender de mim, né? Eu tenho paz com todos e estou fazendo a coisa certa. Mas o Senhor tinha algo diferente. E que um dia eu comecei a sentir uma dor na barriga, uma cólica, um sangramento. E fiz vários estudos, não tinha dado nada, fiz biópsia, tinha um mioma no útero. E dessa biópsia não deu nada a biópsia, mas o mioma, eu tinha 2 miomas no útero, um desses miomas degenerou e o meu útero voltou para o lugar normal, mas permaneceu um mioma lá. E o médico falou, Samara, vamos aguardar 6 meses, você já passou por um processo, 2 meses de antibiótico, remédios para dores e tudo mais. Vamos acompanhar esse outro mioma e em 6 meses você volta. E eu não tive paz com aquilo. Eu disse, não, doutor, quero que o senhor faça outra cirurgia e tire esse outro mioma aí, que eu não quero. Então, fiz essa segunda cirurgia, que eu tinha solicitado, e voltei a trabalhar. Esqueci que tinha a história de biópsia, né? Esqueci porque, afinal, tinha feito uma cirurgia que eu tinha pedido para fazer. Mas aí, quando veio o resultado, eu já estava trabalhando nesse dia. E, por incrível que pareça, eu tinha pedido para meu esposo me levar, que eu estava indisposto. E ele disse, tudo bem, Samara. E aí, o médico ligou para ele e disse que tinha dado câncer, o resultado da biópsia. E ele chegou para mim, nossa, meu esposo foi me pegar no trabalho, estava assim, desfalecido. Eu disse, que é isso? Que cara é essa? Aí ele disse, não, o médico me ligou para dar o resultado da sua biópsia. Eu disse, e já saiu? Eu estava nem ligada. Ele disse, meu amor, não foi bom o resultado. Eu disse, não foi bom como? Aí ele disse, deu câncer.
Disse, que história de câncer, Sérgio? Eu não tenho perfil de pessoa que tem câncer, né? Eu não tenho pendenga com ninguém, minha vida está toda resolvida, estou servindo, eu não tenho isso. Aí disse, meu amor, o médico já está esperando a gente para fazer uma consulta. E nessa consulta que ele já tinha marcado, né? Nesse período de receber o resultado, o médico me atendeu e fez, olha, Samara, o câncer que você tem é muito raro e agressivo. Eu não posso dar expectativa nenhuma para você até eu lhe abrir, porque você pode estar com invasão de bexiga. Porque eu estava tendo sangramento urinário e ginecológico ao mesmo tempo, à época, né? E aí eu vou ter que tirar sua bexiga, seu útero, fazer uma bexiga com tecido do intestino. Nossa, quando ele me disse isso, eu disse, eu vou morrer, né? Eu vou ter infecção generalizada aqui. Só pensa o pior, né? Porque é uma coisa tão agressiva, tão forte, né? Exato. E ele falou, olha, esse tipo de câncer que você tem é muito raro e agressivo. Eu só posso dar perspectiva alguma para você depois da cirurgia. E aí o mundo se abriu, né? O mundo se abriu, o chão se abriu. A partir daí, você já se viu entrando no vale? Totalmente. Porque eu sempre tive sede por viver. Sempre tive sede de vida, sempre fui aquela pessoa muito alegre, eu sempre quis mais, eu sempre quis estudar mais, sempre fiz muita economia para dar um futuro para meus filhos, para prover para eles o que eu não tinha. E aí, nessa hora, o médico deu esse relatório, e meu esposo fez, será que você não tem um médico para indicar para São Paulo? Como é que a gente faz? Aí ele disse, não, eu posso fazer a cirurgia dela aqui. O plano só precisa autorizar, mas tem que ser alguma coisa rápida e a gente não tinha tempo. Aí meu esposo olhou para mim e fez, a gente tem dinheiro, onde é que a gente tem alguma coisa para ir para São Paulo, gente? Aí eu disse, tem o dinheiro dos meninos. Que eu fazia muitas reservas para os meninos, né? Sim. Só tinha o dinheiro deles, porque eu temia pelo futuro deles. Eu não queria que eles vivessem as privações que eu vivi, então eu pensava que o dinheiro que eu tinha feito, juntado em 10 anos, seria para prover o futuro dos meus filhos. Mas Deus permitiu que a gente pegasse esse dinheiro, fôssemos para São Paulo, e ele foi gasto todo em São Paulo. Nós fizemos a cirurgia, né? Graças a Deus fui nascer Camargo, então assim, um dia você está com sua família, na outra semana você está no hospital em São Paulo de câncer. A vida é uma caixinha de surpresas, né? E eu não me vi. Eu disse, quando saí daquele consultório, eu disse, eu quero viver. Eu me abracei com meu esposo e eu senti assim, que minha vida realmente, as pessoas, os que me atenderam estavam, olha, eu não sei o que te dizer, né? Eu não tenho boa notícia para te dar. Né? E como assim? Né? Como assim? Eu sempre fiz a coisa certa, sempre comi bem. Estava na época com personal trainer. Quer dizer, nunca fazia a coisa certa, digamos, né? E por que eu estou doente? Então, aí a gente entrou nesse vale, não somente de lutas médicas, mas questionamento com Deus. Entrei no processo de luta espiritual com o Senhor. Você chegou a questionar, por exemplo, Deus, por que comigo? Demais. Eu acho lindo. E a questão da fé, como é que ficou? Você que sempre foi uma mulher para cima, esperançosa, positiva, nesse momento que a senhora mesmo comentou, viu o mundo, viu o chão se abrir literalmente. Como é que foi a questão da fé? Não, eu entrei assim, em luta com o Senhor. Eu acho lindo quem diz, eu não questionei, Deus, eu aceitei. Eu não, gente, eu questionei mesmo. Eu disse, é isso, Senhor. É assim, eu sempre fui uma filha boa, né? Aquela que cumpria, né, o que todo mundo estava esperando, que fazia coisas certas, né? E se o Senhor olha para nós e fala, não há um justo sequer. Né? Porque você está se achando justa. Mas isso foi todo um processo, porque eu pedi ao Senhor, não tive tempo de escolher, orar para não ser câncer, né? Pela história, vocês viram, já tive um resultado. Então, não tive a opção de orar para Deus curar, já tive o diagnóstico. E aí a gente fez a leitura de lâmina, porque a princípio eu não acreditei, né? Não, quero que haja releitura, porque isso não é verdade. E quando veio a releitura, aí foi que realmente, assim, disse, não, de fato, é isso. E aí vamos para São Paulo, faz a cirurgia. Depois da cirurgia, Senhor, que eu não preciso fazer quimioterapia nem radioterapia. Aí o médico chegou para mim e fez, olha, Samara, infelizmente, é um leiomiosarcoma. Os sarcomas são difíceis da gente controlar. Nós não temos protocolo de acompanhamento. Então, de forma adjuvante, né, a gente vai tentar fazer quimioterapia e radioterapia em você, para ver se de alguma forma vai te ajudar. Né? Se fosse um câncer de mama, seria melhor, mas esse seu não é bom. Ou seja, não bastou só a cirurgia, né? Não. Ainda teve todo o vale depois. De dores, gente. A quimioterapia, para mim, aí o médico de São Paulo definiu quimioterapia e rádio. Disse, não, vamos voltar para João Pessoa.
os médicos de João Pessoa definiram o mesmo protocolo, então eu fiz aqui, né, a série de 6 quimioterapias, que foi assim, para mim, tem gente que faz quimio e fica bem, né? Mas eu fiquei péssima. Você chegou a perder cabelo, emagrecer? Eu perdi cabelo, inchei. Meu esposo comprou umas toucas térmicas, fez de tudo para o cabelo não cair, as unhas, né? Então, eu tomava quimioterapia, gente. A quimioterapia que foi um mundo novo. Ninguém na minha família teve câncer. Então, assim, a gente era totalmente novo desse assunto. A gente nem ouvia falar, né? Câncer. Então, eu vi também o desespero da família, né? Que me olhou quando me viu, né? Começou assim, não, ela vai morrer, né? Todo mundo achou. É uma doença tão assim, tão agressiva, que antigamente nem se falava a palavra câncer, né? Era CA. Exato, exato. CA. Então tá com aquela doença, né? É Para não dizer verdade, câncer, né? é. Tem aquela coisa. Então, assim, a gente viveu essas experiências de muitas perdas minhas com o pai, porque eu sempre me senti uma filha muito mimada. Né? O Senhor me deu um bom marido, me deu uma igreja maravilhosa, filhos saudáveis, né? Um bom emprego, eu sempre estudei, quer dizer, nunca caiu nada de mão beijada, gente. A gente sempre ralou muito. A gente sempre ralou muito e Deus abençoou. Então a gente, assim, era o protótipo do sucesso, né? A família de sucesso, bem-sucedida. E esse câncer foi, assim, como uma lapada muito grande. Quer dizer, não adianta a gente fazer a coisa certa, a gente servir ao Senhor. Isso não é sinal de que não vai ter vale. Né? Ao contrário. Eu posso confirmar hoje e afirmar que foi a pior coisa que me aconteceu, mas foi a melhor de todas. Porque nesse processo eu aprendi a depender totalmente do Senhor. Ou seja, em tudo, por mais que a gente ache que seja ruim naquele momento, lá na frente a gente vai ver realmente que tem o lado positivo de ter se passado por aquilo, né? Assim como o estreitamento da intimidade da gente, filho, com Deus, Pai, Não, né? totalmente. E eu gosto muito de estatística, né? Matemática, eu acredito nessas coisas. Eu digo, não, eu sou mediana, eu sigo a estatística, né? Eu sigo o senso comum. E aí, quando a estatística não foi favorável para mim, a estatística não foi boa. 80% das mulheres que têm o tipo de câncer que eu tive, com 2 anos tem recidiva, e no 3º ano falece. Então, quando eu olhava para aquela estatística, eu disse, meu Deus, eu só tenho 2 anos de vida. Né? Como é que eu vou viver isso? E a gente fazendo de tudo, Senhor, que o cabelo não caia. Aí eu usava touca durante a quimioterapia, que é um soro, né? A quimioterapia é um soro que tem muita medicação. Eu tinha vontade de vomitar, doía meu dedo do pé. Teve dia que eu tive que deitar numa rede com as mãos tudo aberto, porque tudo doía em mim. Tudo doía. E aquela dor era dor com Deus também. Disse, Senhor, por que eu estou passando por isso? Né? Por que tu permitiste eu passar por isso? Porque eu tive que gastar todos os recursos que eu economizei por anos para cuidar dos meus filhos e tu tiraste tudo isso. E o Senhor disse, eu sou o provedor de todas as coisas. Eu fui quem tomei conta de você até hoje, eu vou cuidar dos seus filhos. Eu sou pai sobre todas as coisas. Descansa em mim, filha. E quando eu questionava, né, sobretudo, o meu último momento de luta com Deus foi quando Sérgio raspou minha cabeça. Porque começou a cair. E caía muito o cabelo, e ele chegou em um culto, depois de um culto, ele fez, meu amor, está sem condição, vamos rapar aqui, vamos passar a máquina. E esse dia foi o dia assim, que eu vi que foi o último não de Deus para mim, porque era a última coisa que eu tinha pedido a Ele, né, para não passar, Senhor, que eu não fique careca. Porque na minha adolescência eu participei de concursos de beleza, eu era modelo, desfilava, uma vaidade, dançava, né? Então tinha direto à autoestima. tinha toda uma relação com o cabelo, com a feminilidade, né? O cabelo grande. E assim, então a minha beleza estava muito nos meus cabelos. E Deus permitiu que eu perdesse isso, né? E eu disse, Senhor, porque não valeu de nada, né? Todo esse esforço de criar os filhos, de tentar, agora eu estou indo embora, né? Minha vida está indo, e tudo que eu tinha te pedido, Senhor, tu me deste não. E o Senhor me constrangeu com sua palavra em Jó. Ele disse, filha, onde tu estavas quando eu criei todas as coisas? Nossa. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Eu sou o Criador de todas as coisas. Né? E eu fiz a reflexão de como Jesus, unigênito do Pai, viveu aqui 33 anos apenas. Ele não casou, não teve filhos. Né? Foi obediente ao Pai e morreu em morte de cruz. Quem sou eu para questionar o meu Pai? Eu disse, Senhor, me perdoa. Porque veio a mim as palavras do apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou à multidão, vocês estão me seguindo porque eu te dou pão e peixe. Vocês estão me seguindo porque eu alimento vocês, eu supro suas necessidades. Vocês vão me seguir
se eu não suprir tudo isso? E Jesus perguntou a Pedro, né? E ele disse, Senhor, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Então, nesse momento de aflição, de rendição completa minha do Senhor, ao Senhor, no meu banheiro, careca, naquela manhã, eu entendi que eu não tinha nenhum lugar para ir. Eu só tinha para Ele, só tinha o Senhor, só Ele tinha palavras de vida eterna para mim. E eu tomei a decisão naquela manhã, eu pedi perdão ao Senhor, de toda a minha autossuficiência, de eu achar que eu estava fazendo alguma coisa certa, que no final das contas, quando a gente obedece ao Senhor, as bênçãos retornam para nós. Verdade. Né? Como um casamento abençoado, como uma igreja próspera, como filhos saudáveis. Mas isso é fruto da nossa obediência ao Senhor. Exatamente. As bênçãos retornam. Não tenho nenhum galadão com o Pai merecedora por causa disso. Mas Ele, por sua graça, derrama. Misericórdia, né? Por sua misericórdia, Verdade. derrama sobre nós. E eu decidi, Senhor, eu não sei quantos dias eu vou ter. Né? Mas eu sei que neste vale eu quero estar contigo todos os dias daqui para frente. E se forem 1 ano, 2 anos ou 3, eu quero viver para falar do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, todos esses dias. E falando nesse processo do vale, né, que você passou, que você enfrentou, chegou um momento, claro, de você viver os pastos, tendo em vista que todo um processo que você relatou de dor, de sofrimento. Passei 1 ano, tá? Exatamente. Afastada. Não E eu só abri, na a palavra alma, estava aberta sim. aqui. Eu sempre gosto de deixar a Bíblia durante o tempo que a gente está conversando. Às vezes eu vou folheando. E Deus, literalmente, Ele fala através daquilo que Ele deixou para a gente, né? De tão rico que é a Bíblia. E aí a gente estava nos bastidores conversando aqui sobre o Evangelho, segundo João. E estava aqui aberto no capítulo 11, versículo 4. Onde diz, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aleluia. Né? E assim, nesse momento que a gente ainda está passando de pandemia, você citou aí sobre a questão do dinheiro, que pegou aquelas economias, e quantas pessoas não estão fazendo isso, pegando as economias, às vezes até que elas não têm, essa questão de pandemia que a gente está vivendo, muitas pessoas estão tirando literalmente lições dela, às vezes de lado mais árduo. E Deus, Ele literalmente está mostrando quem é que manda na situação, Exato. que não é a gente, não é o dinheiro, não é classe social, não é cor, não é raça, não é nada. É tudo quando Ele quer. É tanto que a senhora passou por tudo isso e está aqui contando esse testemunho lindo e forte, onde é impossível não se emocionar. Então, Samara, quando foi que chegou o processo dos pastos na sua vida? Até porque você viveu todo esse vale, viveu toda essa provação, mas, graças a Deus, chegou uns dias abençoados, né, que você está vivendo e está aqui contando o testemunho. Esse é o maior milagre, né? Estar aqui contando esse testemunho. Eu creio que Deus cura hoje. Ele cura qualquer circunstância, qualquer situação. Ele pode reverter. Deus do A impossível. vontade dele é o Deus do impossível, totalmente. E aí, dessa manhã, na minha rendição do banheiro da minha casa, eu já me levantei curada. A verdade é que Deus me deu essa força, nesse momento que a partir do instante que eu decidi confiar nele totalmente, eu não tinha números, eu não tinha estatística. Eu disse, Senhor, a cada dia eu quero viver intensamente, amando meus familiares, amando as pessoas, perdoando. Senhor, eu quero vida abundante daqui em diante. Eu não quero ficar presa a picuinhas ou me amarrando por discussões pequenas. Senhor, eu quero ter uma vida profunda. Só sabe Eu quem quero- passa, Eu literalmente. quero relacionamentos profundos. Eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Então, a partir desse momento, começou toda a cura. Então, assim, cada vez que eu estando aqui agora, já é um momento de dizer, continuo no milagre, minha filha. Eu estou Sim. cuidando de você. Glória a E Deus. são 8 anos, viu? 8 anos, que foi 2013. E quantas Essa vidas não estão sendo experiência. alcançadas através desse testemunho, né? Pois é, tantas mulheres com diagnóstico. Essa semana, antes de ontem, uma colega de trabalho disse que estava se afastando porque ia começar a quimioterapia. E como a gente está em remoto, né? Aí eu fiz uma ligação com ela e contei do meu testemunho. Disse, olha, vai dar certo, o Senhor está com você desde o começo até o fim. Dei meu testemunho para ela vai começar o processo de mama, com o protocolo já tudo certinho. Eu disse, olha, está tudo no protocolo, vai ser bom, mas conta comigo, que eu sou testemunha, você vai conseguir também. E aí a gente sempre tem uma caixinha de perguntas que coloca semanalmente no Instagram, @BatistaMiramar, com dúvidas de vocês que acompanham a gente. A gente está sempre colocando o tema. E aí a nossa produção sempre repassa essas perguntas para a gente. Pode colocar a primeira, produção.
Ou seja, dor da rejeição, Forte também. né? Muitas pessoas passando pela dor da rejeição. Como superar, como aguentar esse vale? Quem nunca passou por essa dor, né, gente? Quer seja de um namorado, quer Aham. seja de uma crítica da família. A gente não vai se encaixar nas expectativas das pessoas. A gente nunca vai encaixar na expectativa de todos. A gente precisa entender que nós somos aceitas pelo Pai. A aceitação do amor do Pai por nós, ela faz com que nós possamos suportar essa rejeição. Eu não sei qual foi a rejeição da pessoa que colocou aí, mas o fato é que em qualquer circunstância a rejeição dói. É. A rejeição dói, ela machuca, né? Ela faz com que nós nos sintamos impróprias, mas o nosso Senhor, Ele nos aceita. Aceita como estamos e nos transforma no que Ele quer que nós sejamos. Então, nosso Pai, o amor dele por nós, ele cura todas essas feridas. Então, o meu chamado para essa pessoa que perguntou, minha amada, primeiro, é que perdoe essa pessoa. A gente vive num mundo caído, né? Depois da queda do homem no Éden. Todo o nosso relacionamento está quebrado. O relacionamento da gente com Deus, da criação conosco, nós com nós mesmos, nós com os outros. Então, a gente vive uma relação doentia, são relações doentes. E a gente vive a consequência dos nossos pecados nas nossas relações e dos pecados dos outros que vêm sobre nós. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a aliviar mais as nossas tensões relacionais. Colocarmos nossas expectativas no Senhor. Senhor, o que tu esperas que eu faça nessa circunstância? Né? Deixa a razão para o Senhor. O Senhor é o nosso justo juiz. Gente, a gente está num período de tantas razões, todo mundo tem a sua verdade, a gente é nessa luta por verdades. A internet também está guerreando muito, né? Exato, a verdade se transformou líquida, né? Mas a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela E a verdade libertará. vos libertará. E só tem um que conhece o coração verdadeiramente, né? É Que é Deus. Deus. É Ele. Então, A gente assim, pode querer passar a impressão que seja, mas do nosso íntimo profundo, só Ele conhece. é que nesse momento, essa dor da rejeição, você encontre conforto no Senhor, graça e misericórdia para perdoar e avançar. Porque, com certeza, a pessoa que te rejeita, ela também tem suas dores. Sim. E que, com certeza, ela não está sabendo lidar com as dores dela. Então, assim, perdoa essa pessoa. Deixa Deus tratar com ela. E perdoa no teu coração. Livra e caminha. O Senhor te dá graça para continuar, para aliviar essas dores e escrever uma nova história. Não repita a história que fizeram com você. Escreva diferente. Seja uma bênção aonde você estiver, em nome de Jesus. Verdade. Vamos aí para a próxima pergunta. Diz: como superar o luto? Isso aí acaba sendo um vale grande, né? Essa situação que a gente está vivenciando, principalmente, né? As Sim, pessoas nunca com vivenciaram certeza. tanto luto como... E o pior é não poder velar o corpo, né? Muitas vezes, quando a situação é de Covid. É a despedida, né? A O Senhor não despedida. nos fez para despedidas, né, gente? Ninguém O aceita, Senhor ninguém está colocou preparado. no nosso coração a eternidade. Então, a morte, ela nunca vai ser natural. Né? Não há como a gente, assim, superar. A gente vai viver essa dor. É importante que a gente viva. Mas é importante também a gente entender que a gente tem um Deus poderoso sobre todas as coisas. Um Deus que não nos abandona jamais. Você nunca vai estar sozinha. E um Deus que faz com que nós entendamos, porque muitas dores que a gente passa, muitos questionamentos, é porque a gente questiona muito a Deus. Sim. Né? A gente se acha no direito de ter muitas coisas, de ser abençoados, mas quando a gente olha para a nossa natureza caída, nós não temos direito a nada. É o Senhor que sustenta, o Senhor que criou todas as coisas, e Ele tem sustentado a sua criação e tem nos sustentado. Então, quando a gente entende que há uma separação momentânea, porque nós cremos, eu creio que em muitos leitos o Senhor tem encontrado seus filhos. Muitos corações se voltaram para o Pai nesse momento de Covid, e muitas almas foram salvas nesse período. Então, creia, minha amada, meu irmão, que está vivendo esse momento, que a separação é momentânea, que no dia do Senhor não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e nós viveremos com Ele uma eternidade de alegria. Em nome de Jesus. Passe esse tempo,
Tenta trazer no coração gratidão ao pai, pela Respeitar o pessoa, processo. pelos anos que vocês viveram, por tudo que vocês construíram juntos, né? Tenta desenvolver essa gratidão no coração. O Senhor vai te dar força para conseguir, para alcançar isso, em nome de Jesus. É isso aí. Temos outra pergunta. Não consigo superar a falta da presença do meu pai e nem fim de relacionamento. Oh, minha amada, sabe o que é que você faz? Vai para aquele pai, vai para o nosso paizinho, nosso Abba Pai, O maior. que ele jamais nos abandona. Você vê que na palavra ele diz que, mesmo que aquela mãe que amamente se esqueça do seu filho, ele jamais esquecerá de nós. Mesmo a mãe que amamente, olha só, a mãe que amamenta, eu posso dizer que é quase impossível que ela esqueça do filho, porque ela fisicamente ela está avisada, porque na hora de mamar, a mama da mulher, ela enrijece, ela pinica, eu posso dizer isso, porque eu amamentei 3 filhos, então eu sei disso. Na hora do leite, o nosso corpo grita, então é impossível a mãe esquecer o filho que amamente, mas o Senhor diz, mesmo se essa mãe, louca, né, posso dizer, porque essa mãe que não está funcionando, ou está doente, né, sem a condição física respondendo, ele não vai esquecer. Então você tem um pai a quem recorrer. Né? Eu também tenho um pouco a falta de presença do meu pai, eu sinto, mas eu corpo o pai maravilhoso, que faz me entender que meu pai terreno tem suas falhas, tem suas dores, Sim. que faz com que eu entenda também que o meu pai me ama de uma forma tão grande que eu possa amar meu pai também e tratar dele com amor, sem fazer tantas comparações. Ah, porque eu não recebi, eu não vou dar. Sim. Ah, porque eu não visitei, eu não vou visitar. Então, são essas comparações, essa justiça própria que nos faz sofrer tanto nessa relação com o pai. E o fim do relacionamento, né, gente? Se acabou, é porque nunca deveria ter sido. É assim, uma coisa bem simples, né? Aí vem o senso, né? Abra a gaiola, né? Se o passarinho voar e não voltar, é porque ele nunca foi seu. Né? Está num relacionamento que não é abençoado pelo Senhor e que vocês não são num pai, que a pessoa não te ama, é muito difícil. Então, se a pessoa não voltou para você, deixa ela ir, porque o Senhor tem algo melhor para você, tem algo separado para você. Creia assim, tá? Consiga superar no Senhor, corra para o Senhor. O que a gente precisa é da presença do nosso Pai, estar relacionado com Ele, relacionar-se com amigos da sua comunidade cristã. Ou venha congregar em uma se você não tem, né? Mas o Senhor vai te ajudar a superar essas dores, sim. E só Deus, literalmente, para ajudar a gente a superar. A senhora comentando aí um pouco da ausência do seu pai. E serve até como o meu testemunho também, que não fui criada pelo meu pai terreno, não cheguei a conhecer, por conta de uma grande história que não vem ao caso, mas eu passei 28 anos sem sentir o amor de pai. E nesse 1 ano e meio que eu tenho de convertida, eu sinto literalmente o amor do meu pai, realmente, Amém. Que eu sempre tive, que estava sempre ali comigo, de mão dada, lutando por mim, onde eu nem acreditava que ele existia e nunca me abandonou. Então, assim, a palavra realmente que eu posso deixar para quem está passando por esse tipo de vale, né, de sofrimento, é que se afogue no amor de Deus, porque Ele cura, Ele sara, ele restaura todas as dores que a gente já tenha passado na vida. É uma coisa, assim, inexplicável e só sabe realmente quem passa. Inclusive, algumas pessoas, quando acabam passando por todo esse processo de dor, de sofrimento, às vezes acabam perdendo um pouco da comunhão com Deus. Esquecem a importância de orar, esquecem a importância de se comunicar com Ele. E aí eu vou trazer meio que uma dica, sabe por quê? Porque assim, eu sentia antes dificuldade em fazer orações. Isso há bastante tempo. E eu não sabia como falar, né? Se eu começava Senhor, ou se eu começava ó Pai, não sabia direito como era esse processo, eu achava que tinha que ser tudo calculado ou milimetricamente regrado, né? E aí eu assisti um filme chamado Cartas para Deus, inclusive fica até como sugestão para quem não assistiu. E ele conta a história de um menino que escrevia cartas para Deus também. Ele tinha sido acometido pelo câncer e ele escrevia literalmente cartas. E aí eu pensei, eu vou atrelar o útil ao agradável.
E eu comecei a escrever no meu bloco de notas do celular. Eu comecei a escrever cartas para Deus também. Então, eu começava, que legal. oi, Jesus. Aí, escrevia. Então, eu comecei a tratar de uma forma como se eu estivesse conversando com um amigo mesmo. Como se eu estivesse mandando uma E mensagem. é o que ele é, né? Exato, exato. E assim, como se eu estivesse mandando uma mensagem, sabe? Tipo, no WhatsApp direto de Jesus. Sim. Pronto. Então, eu ficava escrevendo. E aí, eu analisei. Em conversas de oração que eu fazia antes, que durava, tipo, 5, 10 minutos... Aí, 1 hora, 2 horas e tal. E chegou um determinado momento na minha vida que eu já não precisava mais do celular. E apenas a conversa ia fluindo de forma natural. Então, se você que está aqui acompanhando essa nossa conversa mesmo, está sentindo em meio a todo o processo que você está sofrendo de dor, de sofrimento, de angústia, e não sabe de fato como voltar essa conexão para o Senhor, fica essa sugestão também, quem sabe, né? Escrevendo cartas para Deus, você consegue se alinhar mais aí Fantástico, com o Senhor. gostei. Cada um viu, tem Letícia? uma forma, né, de intimidade com Deus, seja lá esparramada no chão, seja lá de joelho na O cama. importante é encontrar E outra, não Isso. tem isso de, eu não sei orar. Isso não existe. Cada um tem sua forma de orar, de conversar com Deus, né? Exatamente. verdade. E oração é comunicação com Deus, é Exato. diálogo, né? Com É certeza. verdade. Vamos aí para a próxima pergunta, que diz: término do relacionamento, acho que está diretamente ligada à resposta anterior, então acredito que a gente já pode pular para a próxima. Já foi? Já foi. Pronto, então, graças a Deus, o Senhor ele tem muito a nos ensinar e nos ensina constantemente, né? É verdade. Ele sempre nos alerta e nos direciona: olha, filho, o caminho é esse, eu vou por aqui, eu quero que você siga também nesse mesmo caminho. E é importante que a gente esteja sensível ao falar do Senhor, porque geralmente nessas lutas é complicado a gente estar sensível. Então, quanto mais a gente se alinhar com Ele, aí a vitória é certa, né? Eu creio. E nisso, aí eu uma tenho coisa aprendido interessante. com ele, né? Quanto mais a gente procura intimidade, mais sensível a gente vai ficando à Verdade, voz de verdade. Deus, né? A gente vai entendendo melhor, porque às vezes Deus fala com a gente literalmente e a gente fica lá. Cri, cri. Será que falou mesmo? Será que falou? Será? E aí, agora? Tudo é intimidade, gente, É. tudo. É Assim verdade. num relacionamento, assim num relacionamento amoroso com Deus, tudo é diálogo, né? E nessa experiência do Vale, o Senhor falou comigo que não me queria mais atrás da coxia, né? Ele disse: olha, filho, eu quero você lá, eu quero você falando, eu quero você orando, eu quero você pegando o microfone, eu quero você compartilhando. E não, ao mesmo tempo que ele também falou com meu esposo, que queria que eu estivesse mais com ele, né, no ministério mais à frente. Então, assim, depois desse processo, eu comecei a ver as mulheres com um olhar diferente. Não querer que elas se sentissem sozinhas, como eu passei 1 ano dentro do quarto, sem contato. Então, fez com que eu abrisse mais meu coração para a dor do outro. E até trabalhasse a timidez, né, em você. Exatamente, trabalhando na timidez, né? E hoje eu estou aí, né? Comecei o ministério com as mulheres da nossa igreja Olha em 2014. Assim que eu voltei a trabalhar, 1 ano depois, eu comecei o ministério com elas pelo WhatsApp. Disse: Olha olha, aí. gente, eu não tenho tempo, vou começar a orar pelo WhatsApp. E aí a gente fez 40 dias de oração Legal. no WhatsApp. E aí foi surgindo. E a gente vai continuando, estamos aqui hoje. Isso né, de, perder, continuando isso de falando. perder a timidez é interessante porque, por exemplo, eu na escola, para apresentar um trabalho, não tinha quem fizesse. Eu fazia tudo na cartolina, que na época era a época da Exato. cartolina, Olha, colava as das figurinhas. minhas, viu? A produção aqui não vai lembrar, não, porque é todo mundo de 2000 para cá, entendeu? Cássio lembra, né? Samara é mais novinha, Neto também. Então, assim, a gente colava e eu fazia, gente, eu faço todo o trabalho, mas apresentar, eu ficava só segurando lá. E o povo Você é do meu apresentando. time, E Hoje, querendo ou não, falo de saúde também. Estou levando. A gente apresenta podcast na TV Arapuã, apresenta programa de saúde. Ou seja, hoje em dia, se deixar, a menina não para de falar. Glória a Deus, é isso que o Senhor faz. Transforma da forma que Ele verdade. quer. Então, Ele sabe que tinha que ser daquela forma para eu abrir a verdade. boca. Maravilha. E falando em transformação, desde já, Samara, a gente quer agradecer de verdade o seu testemunho, por você compartilhar, na verdade, o seu testemunho aqui com todo mundo que está acompanhando. Que Deus continue lhe abençoando, que você continue sendo boca de Amém. Deus, mulher usada, instrumento do Senhor. E que Amém. outras pessoas também se sintam impactadas com tudo isso. Então, gratidão mais uma vez. Aproveite e deixe as suas redes sociais para as pessoas. Vale lembrar, gente, que Samara
ela é líder de mulheres da Igreja Cidade Viva, tá? Então vai estar passando nas redes sociais. Isso, Já tá certo? Obrigada, inclusive, à Samara Igreja Queiroz Cidade Oficial, Viva por o ter Instagram. liberado. Obrigada ao pastor Sérgio também, né? E aí, as portas estão sempre abertas para a gente estar levando esses temas tão importantes para a nossa população, viu? Louvado seja o nome do Senhor, estou muito feliz. Eu que agradeço a oportunidade, que falar de Jesus, aonde for, eis-me aqui. É verdade. Estou presente. Deixa de novo o Instagram. Samara Queiroz Oficial. Pronto. Então sigam a Samara nas redes sociais. Mais uma vez, obrigada. Tati, foi um prazer enorme, viu? Tá com você de Exatamente. novo. Toda semana a gente está aqui no nosso podcast Sala Aberta. Lembrando a você de casa que a gente tem várias plataformas de casa. Se estiver no trabalho, se estiver na academia, onde você estiver ouvindo o nosso podcast. A gente tem várias formas de estar levando esse tema para você. Seja pelo YouTube, seja pela plataforma Deezer, Spotify e Apple Podcast. Lembrando que nosso encontro toda segunda-feira, tá certo? Às 5 horas da tarde a gente está aqui esperando vocês. E outra coisa, tá? Surgiu muita dúvida com relação a como é que eu faço para acessar o podcast de Sala Aberta nas plataformas? Como é que eu faço? Bem facinho. Se você tem, por exemplo, Spotify no seu celular, você vai clicar lá e coloca IBM, né, lá da igreja, o endereço, inclusive, vai estar passando aqui na sua tela bem direitinho. Coloca lá, vai ter uma pasta, você clica e aí pronto, vai estar aparecendo o podcast. No YouTube, por exemplo, aí você vai no YouTube e coloca IBM TV na parte dos vídeos, que é a plataforma que você vai estar acompanhando aqui também. Aí você clica e vai estar lá uma pasta com o podcast. A gente vai estar fazendo também um outro vídeo informativo para que você entenda ainda mais como acessar e como acompanhar. Deus abençoe vocês. Até a próxima, né, Tati? Deus abençoe. Semana que vem a gente está aqui.